se você tinha alguma dúvida de que a nossa imprensa é vagabunda e golpista, e se você tinha alguma dúvida que a revista Veja talvez liderasse o esgoto da imprensa brasileira, presta atenção nisso. Você lembra quando, no depoimento do Mauro Cid, o advogado do Bolsonaro perguntou assim: o senhor conhece o perfil @tal? E aí ele diz: não sei, o nome tal é da minha mulher. Querendo dizer, bom, talvez esse perfil seja dela. E o advogado não fez pergunta nenhuma. Você se lembra que naquele dia eu fiz um vídeo falando assim, gente, ninguém prestou atenção, mas tem coisa aí. Por que tem coisa aí? Ora, por que é que o advogado falaria do perfil, não fez pergunta nenhuma, tipo, ah tá, ok, e não se falou mais nisso? Eu disse, tem algo muito estranho. Pois é. Aí a Veja acabou de publicar uma história dizendo o seguinte, que o Cid, que estava impedido de se comunicar com o resto dos golpistas, seja através da internet, telefone, etc., bom, ele utilizou, segundo a revista, o perfil da esposa para mandar aquelas mensagens do Instagram, aquelas mensagens diretas, certo? E aí, com base nisso, a defesa do Jair Bolsonaro quer anular a delação do Cid. Daí, tem duas coisas. Primeiro, se anular a delação do Cid, o Cid se ferra, ele perde todos os benefícios. Mas o processo continua igual. Por quê? Porque o processo não está dependendo só da delação. Inclusive, isto é proibido. Depois do que o vagabundo daquele juiz do Paraná, ex-juiz, né, fez em relação ao Lula. Ora, a lei hoje em dia exige que não possa ser mais só com base na delação. Significa o quê? Que no caso do Bolsonaro, tem provas concretas. Perfeito. Mas, se anular a delação, o Mauro Cid perde todos os benefícios, ele vai apodrecer na cadeia, o pai dele, a esposa dele, todo mundo vai se ferrar. Porque lembre-se que o acordo do Mauro Cid era para favorecer também o pai e a esposa, que estavam envolvidos nos crimes. Não era só para ele. Só que a defesa do Jair quer o seguinte, ela quer plantar o fato de que o Mauro Cid mentiu nas mensagens, ou melhor, mentiu na delação. Por quê? Porque nas mensagens ele diz que estava sendo pressionado pelo delegado, etc., para mentir, para ferrar o Jair e tal. Ok. Pergunto. O fato da Veja ter tido acesso a isso, como será que isso se deu? Ponto 2. A Veja passou essa informação para o advogado do Jair. Por quê? Porque foi exatamente esta semente que o advogado do Jair plantou no depoimento lá do Mauro Cid, outro dia. Note, o advogado perguntou lá no depoimento, você conhece o perfil tal, beleza? E não falou mais do negócio, plantando a semente. E aí, 2 dias depois, a Veja publica. Como que o advogado sabia que a Veja tinha tido acesso às mensagens? Como que o advogado sabia? Prova de que a Veja age por baixo. Ela passou para o advogado. A questão, por que a Veja trabalhou no submundo? Como é que a Veja teve acesso ao perfil da esposa do Mauro Cid? E além disso, o Mauro Cid estava falando aquelas coisas, claro, para se livrar da porrada que ele ia levar dos amigos, porque ele estava entregando todo mundo. Lembra-se que teve aquele áudio vazado, que ele também foi perguntado dentro do inquérito, do processo ali. Cid, e aquela mensagem? Você trocou com quem? Ah, pois é, não lembro com quem que eu troquei, etc. Lembra disso? Só que, na verdade, aquelas mensagens, porque elas não apareceram dentro de uma troca de mensagem, aquele áudio. Ela apareceu sozinha. Um pedaço dela destacado. Ou seja, não dava para dizer para quem ele mandou aquela mensagem. Por quê? Porque aquilo foi armado. Porque se fosse uma mensagem real, verdadeira, seria possível extrair com quem ele trocou aquela mensagem. Mas você percebe que o pessoal fez um recorte, é mais ou menos assim, ó. Você executa a mensagem do Cid aqui, o áudiozinho, e eu gravo com outro celular. Ou seja, não tem como saber para quem que tá mandando, porque eu gravei com outro celular só aquele trecho do Cid falando que está sendo pressionado. Na verdade, o que está acontecendo hoje em dia com essa mensagem da Veja é exatamente a mesma coisa. O Cid estava mandando mensagens dizendo que estava sendo pressionado na mesma época. Ora, para que ele estava mandando mensagem para dizer que estava sendo pressionado? Para ele parar
de ser ameaçado pelos bandidos do outro lado, que é o que estavam fazendo. Lembre-se que o advogado do Mauro Cid pede o seguinte, que o Cid possa retirar a família dele do Brasil, porque eles estão com medo de ser mortos. O Bolsonaro tinha cansado de dizer que ele tratava o Mauro Cid como se fosse um filho. E lembre-se que o Mauro Cid é filho de um amigo do Bolsonaro da época lá da academia militar. É estranho que durante o depoimento, quando o Xandão pergunta de onde é que você tirou o Cid, ah não, me foi indicado uma lista ali e eu peguei ele. Ué, mas as pessoas esqueceram que ele era filho do Lorena Cid, que era amigo do Bolsonaro? Será que não foi isso que fez ele escolher? Afinal de contas, o Cid era filho do amigão dele. São muitas as perguntas que estão aparecendo agora. Por outro lado, o outro ponto é, se não foi a Veja que passou a informação para o advogado Bolsonaro, o advogado do Bolsonaro, que teve acesso, sabe-se lá como, a essa informação de que o Cid trocou mensagem com os colegas, como que a Veja sabia? Ora, a defesa do Bolsonaro passou isso para a Veja. E como é que a defesa do Bolsonaro teve acesso a isso? Os colegas para quem o Cid teria mandado as mensagens contaram para a defesa do Bolsonaro. Para quê? Para anular a delação. Outro dia, no outro vídeo que eu fiz, eu mostrei que o Paulo Figueiredo, aquele neto do último ditador brasileiro, o João Figueiredo, ele diz o seguinte em determinado trecho. Porque, volto a dizer, este julgamento é uma farsa. O que importa? Importa o Tribunal da Opinião Pública. Eles sabem que isso não vai modificar a sentença, porque, independente do que for, a delação do Mauro Cid não está ancorando o processo. O que está ancorando o processo são as provas. Só que eles querem tacar fogo no país. Porque o que importa é o Tribunal da Internet, o Tribunal da Opinião Pública. E eles querem se utilizar disso lá fora para tratar o governo brasileiro como um governo ditador e o judiciário brasileiro como um judiciário ditador que está manipulando para manter o Bolsonaro, para prender o Bolsonaro e impedir ele de disputar a eleição. Espere, porque aí vem bomba. Sabe o que você não consegue fazer com R$6? Você não consegue comprar uma Coca-Cola numa lanchonete. Mas sabe o que você consegue fazer com R$6? Você consegue baixar o e-book que eu fiz, que te ajuda a sair das dívidas. Sim, é uma coisa objetiva, rápida, prática, linguajar claro, é uma apostila didática com coisas simples, mas que a maioria das pessoas não sabe. E que eu aprendi ao longo de 20 anos na área do direito, ensinando e ajudando empresas e empresários a sair das dívidas. Entra na descrição desse vídeo, clica no link, baixa o PDF que custa R$6. Você pode distribuir para quem você quiser, quantas vezes você quiser. A minha intenção é te ajudar.